Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia hoje, Deus abençoe sua casa aí, abençoe sua família. Que Deus abençoe tua saída e tua entrada de volta para casa, aonde você for nesse final de semana, viajar, passear com a sua família. Que Deus esteja na tua vida para te abençoar, para te guardar e te livrar, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 até o 6 e vou explicando aqui a palavra. Que Deus vai falar contigo nessa manhã. Fica até o final, que no final a gente vai estar orando junto. Terminando de dar instrução aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar na cidade da região. Jesus tinha dado instruções a seus discípulos para que eles fossem pregar o evangelho em outro lugar, né? E depois que ele instruiu os discípulos partiram, ele foi para outra cidade do lado pregar o evangelho lá, porque Jesus nunca ficava parado. Jesus sempre falava assim que vamos fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, porque chega a noite onde a gente não pode fazer mais nada. Então, chega a noite é hora de dormir, de descansar. Então, ele não ia sair mais por ali, pelos lugares escuros, né? Eu creio que naquela época não tinha poste de iluminação nas ruas, não tinha nada, era tudo escuro e ele ia descansar, ia para o monte orar com os discípulos, ia para um lugar ficar tranquilo na presença de Deus. E ele saiu dali para pregar o evangelho, né? E aqui no versículo 2 diz assim, ó, ao ouvir falar das obras de Cristo, do Cancere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe. João estava preso no Cancere já, né? Porque João foi o homem que veio para abrir os caminhos para Jesus pregar o Evangelho. João pregou o Evangelho, falou do arrependimento, né? Para as pessoas se converter, se arrepender, preparando a vinda de Jesus, para quando Jesus chegasse, o povo já tivesse tudo instruído acerca do Cordeiro de Deus, né, do Filho de Deus que ia vir para salvar a vida deles. Então, João veio para dar essas instruções, para ensinar o povo, preparar o coração do povo para poder receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz assim, ó, tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Né? Então, João mandou os discípulos dele perguntar para Jesus, tu és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Porque João Batista ainda estava em dúvida se era Jesus mesmo, porque a vinda de Jesus era o final do ministério de João Batista. Jesus chegando, João Batista estava pronto para ir embora para o reino de Deus, para a presença de Deus, né? Porque ele cumpriu o papel dele. O homem de Deus, ele é assim, irmão, ele termina. Deus finaliza as obras que ele tem com o homem na terra até o dia determinado por Deus. A gente tem um tempo determinado por Deus para viver nessa terra e Deus é quem sabe esse dia. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, mas a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para nos preparar para essa hora. Nos preparar, tá entendendo? Para estar firme com Jesus, fazendo a obra dele, pregando o evangelho e confiando nele. Porque tem gente que, quando fala de morte, as pessoas têm medo. A gente não tem que ter medo dessas coisas, porque a gente vive com o príncipe da vida, que é Jesus Cristo. Então a gente não tem medo dessas coisas. A gente podia ter medo quando a gente estava no pecado no mundo, porque a gente sabia que se a gente perecesse naquele pecado, a gente ia perder a vida e ainda ia perder a vida eterna também em Cristo Jesus. Mas hoje você que está na presença de Deus, você que tem desejo de ser crente, você que tem desejo de ser cristão, confie em Deus, está dizendo que Deus quer te dar livramento da ira futura, como João pregava naquela época. Arrepender-vos, está entendendo, para que você não venha pagar o preço na ira futura. No futuro, quando vier o fim de todas as coisas, está entendendo? Você venha perecer, descer para o inferno e ficar lá no lado de fogo, de enxofre, né? De fogo e enxofre, fogo ardente. Onde estava aquele rico e Abraão lá. O rico e Abraão estavam lá, Abraão no seio de Deus, está entendendo? E o rico no fogo do inferno. Então ele pegou e falou para Abraão, Abraão, meu pai, se vem aqui, molha teu dedo aí na água e passa pelo menos nos meus lábios aqui, porque eu estou me queimando de sede aqui, tudo aqui, de quintura, e não tem um pingo d'água aqui. E Abraão falou, não, Abraão não, me perdoe, irmão. Me perdoe, Abraão não, Lázaro, o rico e Lázaro. É a parábola do rico e Lázaro. Estou confundindo aqui Abraão com Lázaro. Me perdoe, vamos continuar o vídeo. Você agora vai entender que era o Lázaro e o rico que estava lá dentro do Lázaro no paraíso e o rico
no lado de fogo e enxofre. Ele disse, Lázaro, vem aqui e molha pelo menos meus lábios com um pouquinho d'água, que eu estou morrendo de sede. Mas Lázaro falou para ele, ainda se eu quisesse, eu não podia ir até você, porque entre mim e você é um abismo. Então não podia nem ele vir para cá e nem Lázaro para lá. Porque todos os dois estavam em lados opostos, tá entendendo? E Lázaro estava no melhor lugar, no seio de Abraão, tá entendendo? Lázaro estava no seio de Abraão. Por isso que eu confundi Abraão com Lázaro, me perdoe, mas é essa palavra de Deus, tá entendendo? Nessa manhã. Então, João mandou perguntar se era Jesus mesmo que estava ali. E os discípulos foram lá e perguntou. Jesus lhe respondeu, ide e contai a João as coisas que ouvi e vede, tá entendendo? Jesus não deixou João lá dentro do cancelo sem resposta. Ele falou para os discípulos de João, vai lá e fala para João. Vai, diz assim, diz assim, ó. Jesus lhe respondeu, ide e contai a João as coisas que ouvi e vedes. Tá entendendo? Conta para ele lá as coisas que vocês têm ouvido aqui e têm visto eu fazer aqui. Aí diz assim, ó, os cegos veem, os paralíticos andam, os, os, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, tá entendendo? Jesus mandou os discípulos de João contar isso para ele. Conta para ele, tá entendendo? Que aqui eu estou determinando para você dizer para João o que está acontecendo aqui fora, para ele não ter mais dúvida que sou eu, tá entendendo? Que tinha que vir para fazer todo esse milagre. Porque só eu posso fazer isso, fala para João, que eu sou o Filho de Deus, eu sou Jesus, tá entendendo? Que o cordeiro que ele estava esperando chegou. Então avisa para ele que é para ele ficar tranquilo, que não precisa ele se preocupar mais de falar nada, de fazer nada, porque daqui para frente quem toma a direção sou eu. Então Jesus não deixou João no cancelo esperando sem resposta lá, não, em dúvida. Porque João passou o tempo todo da vida dele pregando o evangelho no deserto, comendo gafanhoto e se alimentando de mel silvestre. Até hoje, lá pro lado da Israel, o povo come gafanhoto. Na China, o pessoal come gafanhoto assado. Um dia eu queria comer para experimentar, mas não sei se eu vou comer não. Mas João se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre e era vestido com couro, tá entendendo? Pele de cordeiro, de camelo. Aquelas couro, aquela couraça, ele se vestia com aquilo, era o profeta, ele andava no deserto. A obra de Deus sempre foi ardosa para aqueles homens que determinaram a fazer a vontade de Deus. E não tem nada fácil hoje, não. Mesmo hoje, ainda a gente está nesse mundo que a gente está vivendo hoje aqui, cheio de regalia, cheio de muita de facilidade, e assim mesmo a gente bota obstáculo para não fazer a vontade de Deus. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente confie nele, faça o que ele está mandando, vá onde ele enviar, para que ele quer ser glorificado na minha vida e na tua vida. Então a gente não pode deixar o inimigo querer atrapalhar o ministério que Deus tem na minha vida e nem a sua não. Porque tentaram atrapalhar lá na frente, lá atrás, o evangelho de João, o evangelho que Jesus Cristo veio pregar, tentaram atrapalhar, mas não atrapalharam não. Os cegos veem e os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, tá entendendo? Aos pobres, aquelas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, está sendo anunciado o evangelho, como a gente está anunciando aqui nessa manhã o evangelho para aquelas pessoas que estão lá do outro lado, que precisam de uma palavra. Você está vendo que você já foi curado, já foi liberto, Deus já abençoou você de várias maneiras. Então você sabe que Jesus já veio, que Jesus é vivo na minha vida e na tua vida para realizar o milagre que ele quiser na minha vida e na tua vida quando a gente dá lugar para ele. Então você sabe que o cego ouve, o cego vê, o surdo ouve, os paralíticos andam, tá entendendo? Os mortos são ressuscitados e aos pobres, que a gente fala, não é porque a pessoa é pobre, miserável, não. É os pobres de espírito que precisa de se alimentar, de se enriquecer da palavra de Deus, de se encher do Espírito Santo. Então, estamos aqui para pregar o evangelho para essas pessoas que necessitam de uma palavra, que está angustiado, que está numa depressão, numa opressão, num cimo de pânico, tem medo de tudo, não vai em canto nenhum sozinho, não quer sair nem de dentro de casa, tá entendendo? Porque tem medo. Então, Deus quer te libertar desse cativeiro. Jesus hoje está te libertando dessa aflição, desse pânico que tu tanto teme, tá entendendo? Desse medo que tu tanto tem. Jesus não quer que você tenha medo. Seja liberto hoje, seja curado em nome de Jesus Cristo, porque é isso que ele quer fazer na tua vida hoje. Você que já é liberto,
Ore por essas pessoas também que precisam de libertação, precisa de um resgate urgente, tá entendendo? Na presença de Deus. Porque a gente tá sofrendo, irmão, angustiado. A gente tem tudo, mas não tem paz, não tem alegria dentro do coração, não tem saúde para comer, não tem nada, tá entendendo? Então a gente tem que orar por essas pessoas também, que estão doentes, estão enfermas, perturbadas. A gente também tem que lutar por essas pessoas. E para terminar, não sei dizer assim, ó, bem-aventurado aqueles que não se escandaliza por minha causa, tá entendendo? Jesus finaliza dizendo, fala para João, tá, que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza pela minha causa. Porque Jesus sabe que João nunca se escandalizou por ter sofrido perseguição, afronta, prisão, tá entendendo? Ameaça dos reis naquela época. João Batista enfrentou tudo isso, mas ele nunca desprezou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deixou de executar a vontade de Deus. E Deus hoje está executando essa palavra hoje aqui que a gente está falando na tua vida, está sendo abençoado, liberto, curado, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe teu final de semana, abençoe tua viagem que tu vai fazer para a praia, para o sítio, para a chácara, para onde você for com a sua família, que Deus esteja te abençoando, te guardando e te protegendo em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, que saiu de casa para trabalhar, desse homem, Pai, desse pai de família, dessa mãe de família, Pai, dessa empregada doméstica, dessa faxineira, dessa cuidadora. Meu Deus, cuide essa pessoa, Pai, dá livramento a ela no caminho que ela vai andar, meu Deus. Guarda a saída dela para o trabalho, guarda a volta para casa mais tarde, meu Deus. Abençoe essa pessoa, meu Deus, que vai sair para a sua empresa, para o seu comércio. Livra eles de assaltante, Pai. Livra eles de coisa ruim, de olho grande, inveja, de acidente no trânsito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, meu Deus, que o Senhor abençoe essa família. Abençoe esse povo que parou para escutar esse vídeo, meu Pai. Que sejam todos abençoados, curados e libertos, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, meu Pai, nessa manhã e te agradeço por eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?